chegar aos 1.000 inscritos no YouTube. Hoje eu quero compartilhar com vocês os meus erros e acertos nesse processo de começar a criar e de começar a criar uma constância também no YouTube, uma presença mais constante, para que vocês possam se inspirar nos acertos e prestar mais atenção também nos erros que eu cometi para que não cometam na trajetória de vocês aqui no YouTube. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Antes de mais nada, preciso dizer que hoje eu não tenho nenhum roteiro. Eu quero abrir aqui o coração com vocês em relação aos erros e acertos que eu cometi no YouTube e também por eu ter chego aos 1.000 inscritos aqui no YouTube, que sinceramente para mim é uma alegria muito grande poder celebrar isso hoje, de 1.000 inscritos. Na verdade, hoje já passei de 1.000 inscritos, 1.045, e esse foi um processo que me demandou uma tomada de consciência, assim, me exigiu essa tomada de consciência de que, olha, tem coisas que precisam melhorar aqui nesse processo de criação, uma constância precisa existir, antes dessa constância uma rotina para essa criação. Então foram coisas que eu fui despertando, aprendendo dentro desse processo, que eu quero que vocês saiam daqui sabendo também. Como eu falei, é uma alegria muito grande, então eu ter chego aos 1.000 inscritos, porque inclusive eu comentei lá no Instagram sobre como a Bruna de 10 anos atrás, ela sonhava em ser uma youtuber e como ela postava, mas desistia, não tinha uma constância, e esse foi um objetivo que eu coloquei para mim já no ano passado, e no ano passado foi um ano de muitos erros, de aprender com os erros. Então, de testes que eu fiz, de entender que eu realmente precisava de uma constância, definir essa constância, ou seja, como eu fiz esse ano, de 2 vídeos por semana. Enfim, foi um ano de aprendizado. E ainda mais por eu estar começando a empreender 100%, me dedicando ao empreender no digital, foi um ano de muita adaptação e aprendizagem. E antes de entrar de fato nas coisas práticas que eu fiz, eu queria compartilhar com vocês uma atitude que eu tomei também, além dessa tomada de consciência, que não poderia deixar de compartilhar. O meu intuito aqui não é dizer que vocês devem fazer isso, mas inspirar caso esteja no coração de vocês também. Mas esse ano eu comecei a colocar Deus nos meus negócios. Eu comecei a realmente chamar Ele para direcionar a minha vida, de convidar Ele a direcionar a minha vida e as minhas decisões de carreira. Então, esse meu momento em que eu dedico para esse meu desenvolver espiritual, para me conectar com Deus, para desenvolver essa clareza, sabe, de decisões que são importantes e se essas decisões estão alinhadas ao que ele também espera de mim, e ao que eu quero para minha vida e ao que ele quer para minha vida. E nesse convite que fiz a ele para estar presente na minha vida, na minha carreira, eu todos os dias o chamava para que ele soubesse que chegasse a mim, chegasse ao meu conteúdo, pessoas que realmente precisem desse conteúdo, que fossem pessoas que precisem do meu serviço, clientes que precisem do meu serviço e que eu possa realmente ajudar, que eu possa ter um impacto verdadeiro. Esse convite também que eu fiz foi para que eu saísse do superficial, não só do meu relacionamento com Deus, mas do superficial no meu conteúdo, que eu me abrisse mais, que eu estivesse mais com um desejo de entregar valor, sabe? Não só nos meus conteúdos, mas nos meus serviços. Enfim, e esse foi um movimento que me deu muita base, porque esse desenvolver espiritual sempre foi e sempre será algo importante para mim. E essa base que foi como construir uma raiz para mim no que importa para mim e no que realmente me impulsiona. E aí eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês, porque fez uma grande diferença essa construção, esse processo interno que me fez externalizar muito mais. E entrando de fato nos erros e acertos
do ano passado para cá, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês em relação aos 1000 inscritos é que vocês aprendam a valorizar as pequenas conquistas, porque 1000 inscritos perto de quem tem 100 mil pode ser pouco. É pouco, né? É pouco, é um número menor do que 100 mil. Mas para chegar no 100 mil, a gente precisa chegar no 1000. Se eu não aprender a celebrar as pequenas conquistas, eu não vou aprender a celebrar as grandes conquistas. Eu vou perder sentido no meio do caminho. Então, aprenda a celebrar, sabe, os 100, as 100 visualizações, as 200 visualizações, porque faz uma diferença. Quando chegava, um vídeo chegava a 80 visualizações, eu já ficava feliz, porque eram 80 pessoas vendo um vídeo. Então a gente precisa ir mudando essa ótica, sabe? Essa lente que nos fizeram construir em relação ao digital, que tudo é grandioso e rápido. Mas o processo, ele tem valor, sabe? E a gente precisa enxergar o valor dentro desse processo. E um erro também que eu cometi no ano passado, e eu percebo que foi um erro, porque eu percebi a diferença que foi quando eu parei de executar essa ação, que foi impulsionar vídeos. No ano passado, eu impulsionei alguns vídeos, não todos. Eu devo ter impulsionado uns 4 vídeos, talvez 2 mais de uma vez, em que eu patrocinava 20, 30 reais cada um. E nesse patrocínio, nesse movimento de impulsionar, eu ganhava seguidores. Ganhei ali, talvez, uns 80. Eu não parei para analisar exatamente quantos vieram. Eu devo ter isso anotado, mas eu não me lembro agora. Quantos vieram de anúncios. E aí, o que eu percebi é que diminuía a entrega orgânica nesse processo. Então, o que eu recomendaria para vocês é não fazer isso, não impulsionar. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa é uma visão minha, tá? Do processo que eu vivi e estou vivendo com o YouTube. Então, o que eu recomendaria a vocês é não patrocinar os vídeos, e eu vou dizer o porquê, o que realmente eu vi que mudou efetivamente. Que fez uma diferença de verdade, sabe? Além disso, além desse erro de patrocinar vídeos aqui no YouTube, um outro erro foi achar que era só gravar, editar e publicar. É só gravar, editar e publicar, só isso. E não é assim. Eu vou falar mais pra frente pra vocês o que precisa acontecer dentro disso. Mais um erro que foi achar que eu podia levar de qualquer jeito, que eu não precisava colocar a criação do YouTube dentro da minha rotina. Então, quando der eu paro para gravar, sabe? Vai levando, não coloca como um compromisso, não coloca data limite para entrega, não estabelece limite de data de entrega, porque é um compromisso consigo mesma, sabe? O YouTube é o meu projeto pessoal, é o meu projeto profissional. Não tenho um compromisso com alguém, né? Eu não estou entregando um vídeo para um cliente, um curso para um cliente, um plano de ação para um cliente. É para mim, é o meu objetivo. E aí não estabelece. Deixa assim, sabe? Amanhã eu vou gravar pro YouTube. Daí acontece 1 milhão de coisas e não grava. Semana que vem eu tenho que gravar tal coisa. Acontece 1 milhão de coisas e não grava. Então, estabelecer uma rotina por trás disso é importante. O meu erro foi achar que eu podia simplesmente ir fazendo enquanto eu fazia outras coisas, enquanto eu estava estruturando o meu negócio, enquanto eu estava tomando novas decisões de carreira, porque eu estava começando a empreender, eu achava que uma hora eu vou parar aqui e vou gravar para o YouTube. E não criar processo, não criar rotina para isso. E entrando então nos acertos, e aqui prestem bastante atenção, porque se vocês aplicarem, eu tenho certeza que vocês vão notar uma diferença na entrega dos conteúdos dos vídeos aqui de vocês e também nesse processo de criação, sabe? Em como vocês podem ir encontrando um sentido nesse processo de criação. Primeira coisa é que parece simples, mas muitas pessoas não fazem,
a minha beterraba no fogo agora começou a pegar pressão. Talvez dê para escutar aqui, mas acho que vai estar dando para abafar um pouco. Que é definir temas e subtemas. O que eu vou levar para esse canal? Por exemplo, para mim é desenvolvimento pessoal e profissional, mas eu preciso desmembrar, porque isso também vai me dando direcionamento de ideias, de conteúdos. Eu ter também uma rotina de estudo. Isso aqui é indispensável para qualquer criação de conteúdo, tá? Tenha uma rotina de estudo para que daqui desmembre ideias. Venham ideias também do conteúdo de vocês. Olhem o que está sendo feito aqui, não deixem de olhar para o que está sendo feito, como está sendo feito, isso é legal, se inspirar, como por exemplo, eu passei a consumir muitos conteúdos gringos para ver como faziam, o que faziam, vlogs também, porque eu queria ver o que estava funcionando, mas não fique só nisso. É importante que tu trabalhe nas tuas referências em cima dos conteúdos que tu estuda, das tuas bases teóricas mesmo, para tu trazer o conteúdo que tu quer ensinar. Então, defina os temas, subtemas, tenha um lugar para organizar esse conteúdo, as tuas ideias, as ideias que surgem, escreva sobre, pense a respeito, escreva, sabe? Pense a respeito desse conteúdo antes de trazer para cá, antes de falar, antes de externalizar. Desenhe mentalmente, desenhe e domine o assunto. Os assuntos, né? Os temas e subtemas que vai trazer para o teu canal. Ter esse espaço onde vocês vão colocar ideias, onde vocês vão despejar as ideias e elaborar as ideias, é importante para que as coisas não fiquem perdidas, sabe? Então isso faz total diferença no processo de criação. Além disso, definir processo e definir data. Assim como eu falei, um erro foi eu não estabelecer data, não dar prioridade para isso, porque é um compromisso comigo, com o meu objetivo. E aí, quando a gente começa a enxergar o valor desse objetivo, como por exemplo a criação para o YouTube, eu tenho por trás, eu querer monetizar o meu canal e eu quero também fortalecer minha marca pessoal, ou seja, que mais pessoas me conheçam, sejam impactadas positivamente pelo meu conteúdo e se aprofundem e queiram se desenvolver comigo nos meus cursos, mentoria, consultoria. Então, eu enxergar o valor disso no longo prazo, para que eu também vá entendendo o valor disso no curto prazo. E aí eu comecei a estabelecer data, prioridade, ou seja, toda terça-feira a prioridade é gravar tantos vídeos. Defina isso, números, datas, defina. E aí para isso é preciso que antes de eu gravar, eu tenha minimamente 3 conteúdos bem desenvolvidos, ou seja, eu tenho o roteiro para 3 vídeos, no dia tal eu vou gravar 3 vídeos, e no dia tal eu vou editar, ou logo após gravar eu vou editar. É criar estrutura dentro dessa rotina, porque isso vai facilitando o processo de criação, e que é, assim, um processo primordial para manter uma consistência. Se eu não priorizo isso, eu vou sempre deixando de lado, porque vai sempre surgindo uma outra prioridade, uma coisa mais urgente no dia. Um outro ponto de extrema importância que eu percebo que muitas pessoas não prestam atenção e que foi eu acho que um dos fatores mais importantes, que foi prestar atenção no SEO de cada vídeo, que é o quê? É eu pensar nas palavras-chave, porque as palavras-chave que eu uso na descrição dos meus vídeos vai fazer com que esse vídeo alcance pessoas que estejam interessadas nesse tema. Pegou? Fez sentido aí? Então, eu aprender mais sobre SEO, ou seja, tu aprender mais sobre SEO é importante para que tu capte a mensagem do teu vídeo, a mensagem que tu quer passar e que isso esteja presente na descrição do teu vídeo. Tu pode usar o ChatGPT para descrever lá o que tu está pensando, o que tu vai falar no teu vídeo, o que tem no roteiro no teu vídeo, qual o teu objetivo com esse vídeo, qual a descrição que tu pensou pro vídeo e pedir para ele te passar as palavras-chave ou pensando em SEO para esses vídeos.
eu percebi que isso fez uma total diferença na entrega orgânica dos vídeos. Não só isso, mas também a constância. Quando eu passei essas duas coisas combinadas, que só essas duas coisas combinadas aqui só aconteceram porque antes eu pensei na estrutura, processos dentro da rotina para que essas outras duas coisas acontecessem na prática, que é o quê? Consistência, então 2 vídeos por semana, que agora eu pretendo aumentar, porque eu tenho um outro objetivo por trás disso, e esse processo de estudar e compreender mais a fundo o que cada vídeo precisa, a descrição do vídeo, as hashtags, o que eu vou usar dentro daquela estrutura ali daquele vídeo, o título, enfim. E isso, prestar atenção nisso, assim, no nosso processo de criação, tem um impacto em como a gente cria, né, em como a gente se comporta nesse processo de criação. Então preste atenção nisso. Como anda a tua rotina, se tu tem estabelecido isso como uma prioridade ou não. Se hoje tu não está mantendo uma consistência, é provável que tu não esteja enxergando a importância disso, a prioridade disso dentro da tua carreira, dentro da tua vida, e que tu possa passar a compreender e começar a estabelecer ordem de prioridade para as coisas. Talvez hoje, caso tu esteja trabalhando CLT, queira começar um canal no YouTube para começar a empreender, para começar a construir tua carreira no digital, eu te diria olhe para o que é possível. Talvez hoje realmente só seja possível para ti 2 vídeos por semana, porque tu tem uma semana muito extensa, preenchida de horários, mas em que momento é possível? Porque a gente superestima, a gente acredita que é muito tempo, é muita coisa, mas com o processo, rotina e criação dessa estrutura que vai sustentar a consistência, é muito mais fácil que a gente mantenha, então, essa estrutura do que eu preciso fazer, de como eu vou fazer, ter um lugar para colocar as ideias, ter uma estrutura, talvez, já da descrição do vídeo, das palavras-chave que eu mais uso nos meus vídeos, já que eu já tenho um tema e subtemas definidos, olhar para tudo isso, estruturar tudo isso, para essa estrutura ela ser base, sabe, para se manter e definir essa prioridade. Então, todo sábado eu vou gravar 3 vídeos, todo sábado. Quanto tempo isso vai te demandar? Já parou para pensar? Às vezes a gente superestima, nossa, vou gravar 3 vídeos, mas no sábado, sábado eu quero descansar. Mas isso é uma prioridade, começar um canal no YouTube? Talvez não seja. Então, se tu quer usar o sábado para descansar, talvez não seja uma prioridade. O que eu quero te dizer com isso não é que tu não deva descansar, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Mas às vezes a gente não dá a prioridade das coisas que a gente deveria dar. Porque se é o nosso projeto pessoal, também deveria ter uma prioridade na nossa vida, não deveria? Deveria. Pense nisso, assim. Trabalhe nessa estrutura que vai te manter. Então, quanto tempo eu vou precisar para gravar 3 vídeos? Pense nessa estrutura, no que é possível e como tu pode ir fazendo, construindo essa estrutura, esse processo, estruturando na tua rotina esse processo de criação de conteúdo, de maneira a te fazer permanecer, sabe, a ser consistente, porque existe um processo, data, um dia, lugar e hora. Tem dia, lugar e tem hora. Lembrei dessa música. Pra fazer o que tem que ser feito, sabe? Não é de maneira aleatória, quando der tempo eu vou gravar um vídeo. Não. Quando, que horas, como, qual vai ser o conteúdo que eu vou gravar. Esteja preparada para isso. Então, eu tenho um lugar onde eu coloco as minhas ideias, eu trabalho nessas ideias, eu estudo essas ideias, eu elaboro essas ideias, eu tenho dia, horário, local para gravar isso, para fazer isso acontecer. Dia, local, dia e horário para editar esses vídeos, sabe? Defina, não deixa, uma hora eu vou gravar, amanhã eu tenho que gravar, semana que vem eu tenho que gravar. Não, quando? Que horas? Quando exatamente? Toda quarta-feira? Que horário? Pense nisso. Isso é criar o processo e dar estrutura dentro da rotina para facilitar essa criação. E caso tu esteja no momento de trazer estrutura, de pensar mais a fundo nesses teus projetos pessoais e profissionais, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha consultoria para que tu possa se aplicar e se desenvolver comigo, onde a gente passa pela construção de estrutura para que tu alcance o teu objetivo.
nessa consultoria tu tem a entrega de um plano de ação, ou seja, na consultoria, que são 2 encontros, a gente trabalha em cima do teu objetivo. Além disso, tu tem um plano de ação e uma curadoria com conteúdos, livros que são importantes que tu consuma para seguir se desenvolvendo. Convido também a se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá no Instagram, Bruna Vaires C.